Oi, aqui é a Luísa, aquela feminista. Sejam bem-vindos de volta ao podcast para aproximar todo mundo na luta feminista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre padrão estético e mídias sociais. E hoje eu tenho pessoas muito legais aqui para discutir esse papo comigo. Primeiro, segue, comenta, compartilha, ativa o sininho. Me conta sobre o que vocês querem ouvir aqui no podcast, lá no @LuisaTHZ no Instagram. Também segue a produtora Bicast no @Let'sBicast no Instagram, que é quem produz esse podcast. Bora pra pauta. O padrão de beleza existe desde o renascentismo, quando temos representações de corpos ideais que representam poder e status social. A forma com que esses corpos são representados em cada época muda conforme fatores históricos e culturais, ficando claro que a beleza é, além de subjetiva, um meio de controle social. O padrão é racista, classista, etarista e excludente, porque o controle é obtido quando estamos sempre insatisfeitas com o que vemos no espelho. Antes eram as capas de revista, hoje ganhou nova roupagem com as redes sociais. Somos bombardeadas com imagens casualmente perfeitas, nos rendemos a filtros para nos adequarmos e nos compararmos o tempo todo. Os efeitos na saúde física e mental das jovens é cada vez mais gritante, e por isso estamos aqui hoje para discutir como transformar as redes sociais em um ambiente saudável para o corpo e a mente das mulheres. Para falar sobre isso hoje eu tô com a Ana Carolina Vilela. Conta pra gente o que você faz, quem é você? Meu nome é Ana Carolina Vilela, todo mundo me conhece como Carol, por causa do Instagram até, que é NutriCarol Vilela. Eu sou nutricionista, eu comecei na faculdade de nutrição, estudar mais sobre comportamento alimentar. Fiz meu trabalho de conclusão de curso voltado para esse tema, aprofundando nesse assunto. E depois fiz um aprimoramento em comportamento alimentar. Então, eu atuo mais nessa área de comportamento alimentar. E nessa área a gente está muito ligada com mulheres com insatisfação corporal. Então, essa é uma pauta recorrente no consultório. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Inclusive, muito obrigada pelo convite. Imagina, estou muito feliz de ter você aqui. A gente está também com a Priscila Abraão. Fala um pouquinho sobre você. Luísa, sou psiquiatra. Me especializei recentemente em filosofia clínica. Tamanha inquietude que eu tenho em relação a essa minha área, que fica muito reduzida a aspectos biológicos, orgânicos e medicamentoso. Então, eu adoro estudar sobre comportamento humano, psicologia, filosofia e essas outras ciências que incrementam e nos ajudam, nos enriquecem, né, no diagnóstico, no olhar que a gente tem para o ser humano. É um prazer para mim estar aqui com você hoje. Obrigada por essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante, não é, na atualidade. Muito bem, seja bem-vinda também. E a gente está com a Rafaela Calil. Rafa, fala um pouquinho sobre você. Oi, meninas, boa noite. Boa noite, Lu, obrigada também pelo convite. Eu sou advogada, atualmente eu estou estudando para concurso, porque eu quero ser juíza, e eu sou corredora, maratonista, corri uma maratona, e eu também me considero hoje criadora de conteúdo. Gosto muito de falar sobre esporte, para além da questão estética, que foi algo que eu encontrei na corrida. E eu também sou uma pessoa que teve transtorno alimentar e eu me considero hoje, não sei se 100% recuperada, mas em remissão, vamos dizer assim. Então, esse é um assunto que também é muito importante para mim e eu espero que eu consiga transmitir nas minhas redes ele de forma mais gentil, para que outras pessoas também passem pelo mesmo processo que eu passei. Inclusive, a maneira com que a Rafa fala sobre isso nas redes sociais foi justamente o que me deu a ideia de trazer esse tema e a importância desse tema, assim. Todas as discussões que a gente já teve e as coisas que você já trouxe, Rafa, assim, de discussões com outras pessoas mesmo, como falar sobre isso gera nas pessoas realmente esse engajamento, porque é uma coisa que está acontecendo muito e é uma coisa muito nova, né? Igual eu falei, padrão de beleza não é nada novo, mas eu queria começar desse ponto falando
por que tá tão diferente assim? O que é diferente das capas das revistas? Por que se vê hoje em dia a gente levantando tanto esse tópico, se é uma coisa que já existe há tanto tempo? Bom, a frequência é muito maior, né? Eu fico imaginando como a geração Z vai lidar com os efeitos disso, porque eu tenho 30, então eu cresci lendo revista Capricho, revista Boa Forma, e eu me lembro muito de, nos anos 90, o padrão de beleza ser aquela modelo super esquelética, né? Tinha até um nome triste, que é heroin chic, que remete à droga. Então, era pouco saudável. E eu lembro também que tinha começado aqueles blogs que tinham o nome de Mia e Ana na época, né? Que fazendo referência à anorexia e bulimia. Só que era uma coisa muito profunda na internet. Não era todo mundo que tinha acesso a esse tipo de conteúdo. Você tinha que buscar mesmo. E hoje eu sinto que você não precisa nem buscar. Ele aparece para você literalmente, assim, principalmente no TikTok. São conteúdos que a gente acaba vendo sem querer, por conta do algoritmo, e reforçando essa estética que você falou, que é uma estética que no fim do dia não mudou, né? Continua sendo branca, magra, e aí eles ficam inventando nomes diferentes, como Tomato Girl Summer, Clean Girl, vários outros nomes que na verdade significam a mesma coisa, né? Eu acho que a gente teve um avanço no discurso há uns anos atrás, quando as blogueiras fitness tiveram uma certa queda, assim, né? O pessoal começou a ficar mais consciente acerca do conteúdo, mas eu tenho sentido voltar com tudo essa questão, assim, dos anos 2000, que eu achava que a gente já tinha superado, da cintura baixa, dessa magreza, que está todo mundo muito magra de novo. Então, eu acho que a frequência aumentou, a exposição aumentou, e o nosso autocontrole também para filtrar esses conteúdos diminuiu. Eu acho que tem uma coisa que mudou muito, que é assim, à medida que a gente tinha acesso a essas imagens só pela revista e pela televisão, a gente estava competindo com atrizes, com pessoas muito distantes da nossa realidade. À medida que a gente vê uma amiga da faculdade, uma vizinha, uma prima conseguindo correr do tanto que vocês correm, ou conseguindo emagrecer, ou conseguindo aquilo que eu almejo, o sonho fica mais próximo, e aí passa a depender só de mim. E aí entra uma geração toda pautada ou construída em cima da premissa de o que eu quero, eu posso. Se eu quiser, eu posso. Basta que você sonhe para que você alcance. O que eu acho que é uma baita cilada, porque quando a gente está diante de uma realidade, não basta que eu deseje, né? Essas terapias ou estas teorias positivistas, ou muito que os coachings às vezes fazem, numa crescente ideia maçante de que o que você quer, o que você deseja, você alcança, aprisiona e faz com que a gente seja protagonista. Não é mais a Luana Piovani na capa da Capricho, né? Uhum. Agora é a minha amiga, agora sou eu. Então, gera uma comparação maior, gera uma competição maior e um desejo de que eu também pertença àquele grupo. E é muito casual, né? Igual, misturando o que vocês duas falaram, porque antes você tinha que ir atrás e estava na revista, tinha um distanciamento, era uma pessoa famosa. Agora, qualquer um mexe numa foto, ou coloca uma foto super, ou faz um procedimento e acaba estampando isso. Eu sou uma pessoa normal e consigo, então você também tem que conseguir, você também tem que estar desse jeito, tem que estar bonito o tempo inteiro, não pode ter um poro na pele, tem que estar magra. Se você faz algum esporte ou alguma coisa, você tem... Então, por que você não está emagrecendo? Então, por que você não é super magra? Sim. Então, tem essa casualidade, né, na rede social que eu acho que pega muito também. Eu acho que essa questão da mídia social fez aproximar muito a questão do padrão de beleza, que antes era, assim, era uma coisa mais afastada, né? Era a capa de revista, você às vezes comprava, você lia. Agora, além de ser
pessoas mais próximas, realidades diferentes também, que estão o tempo inteiro ali na sua porta, a exposição, o tempo de exposição a isso é muito maior. Então, você viu uma revista, depois você largava a revista. Agora, não. A rede social é o tempo inteiro isso aparecendo, isso tá lá. Então, o tempo de exposição também é um fator que favorece a insatisfação, né? Com certeza. E já puxando o gancho para você, para a sua área, que tem muita... que antes era um conteúdo assim, você via na revista, dieta, seca a barriga, alguma coisa, em 5 dias você vai estar desse jeito. E hoje a gente tem um tempo de exposição e fala-se muito sobre nutrição de uma maneira absolutamente responsável. Como que você vê, você que trabalha com essa parte do comportamento alimentar, você vê que as pessoas chegam muito mais confusas ou, assim, buscando informações mais, algumas coisas mais antes e depois. Ah, então fulano tá tomando shot de limão e aí todo dia tá assim, eu quero ser isso também. Como que é isso? Como que é a sua percepção das pessoas? Então, eu acho que a nutrição e talvez acho que a nutrição e a atividade física, de um modo geral, e com certeza os professores de educação física e são profissionais, assim como nós, que sofrem bastante, porque são 2 áreas que estão o tempo todo sendo colocadas na mídia e com pouco respaldo científico. Então, isso é um ponto, um problema, com certeza. E ainda tem um outro grande problema, que é a estética fantasiada de saúde. Esse é um outro ponto. Por quê? As pessoas, elas não estão preocupadas em o quão grave pode ser aquilo que você está fazendo e falando e postando, porque na sua cabeça aquilo lá é para a saúde da pessoa, então fica muito uma mistura de saúde e estética. Então, assim, esse é meu lifestyle. Então, isso é muito grave, porque às vezes o lifestyle de uma pessoa é um comportamento de risco para transtorno alimentar, entendeu? Então, normalizar esse lifestyle faz com que menos pessoas procurem profissionais, porque elas acham que aquilo é normal, então elas não buscam ajuda para um psiquiatra, por exemplo, um psicólogo também, para auxiliar naquele comportamento que a pessoa tá tendo, porque ela acha que é super normal. Então, tipo... Porque a blogueira tá fazendo, tá todo mundo... Qual que é o problema de eu compensar o que eu como? Nenhum problema, todo mundo compensa. Então, até essas frases, assim, que parecem inofensivas, tipo... Ai, vou correr para queimar o bacon. É uma questão de eu estou compensando o que eu comi. Se você corre para sua saúde, você não precisa compensar. Você pode só correr. Você não corre, né, porque você gosta, né, para sua saúde. Então, por que você precisa queimar alguma coisa, né? Então, a atividade física também entra num lugar ruim, entendeu? Que não é tipo, eu não faço porque eu quero me cuidar, porque eu quero me sentir bem, porque aquilo é importante pra mim, porque eu quero envelhecer bem. Não, eu faço porque isso queima calorias. Se não queimasse, você faria? Entendeu? Então, eu acho que isso dentro da nutrição é muito grave, porque muita coisa sem respaldo científico, as pessoas não preocupadas com as consequências disso, porque pela estética vale tudo, e comportamentos transtornados e atitudes assim que encaminham para um transtorno alimentar extremamente normalizadas. E o que eu vejo hoje é uma legião de gente querendo fazer tudo muito certo, entende? Negando a imperfeição humana. Seja no meu desejo de comer algo que eu entendo que não é com tanto valor nutritivo. Hoje temos muitas mães, um padrão de maternidade que recusa qualquer tipo de doce, de carboidrato em excesso, de exagero, não é? E aí, essa obrigação da perfeição faz com que também a gente erre, a gente peque pelo oposto. As doenças que a gente não tinha no passado, nós estamos tendo agora, como a ortorexia, que é um transtorno alimentar, não é, Rafa? Que é constituído através desse desejo de comer alimentos
sempre saudáveis. Então as meninas pesam, as meninas escolhem minuciosamente a qualidade desse alimento, não comem em qualquer lugar. Então tem uma moçadinha muito nova chegando ao consultório, em torno de 10, 12, 14 anos, com ortorexia, que era um diagnóstico que a gente não tinha tanto anteriormente. A gente tinha muito bulimia e anorexia, mas a gente não tinha ortorexia. Então eu acho que é uma consequência dessa obrigação da perfeição, que não é só alimentar, ela se estende para tudo. Também tenho visto no consultório com muita frequência pessoas chegando para melhorar a performance no trabalho, pedindo estimulantes como Ritalina, Venvance, Concerta, querendo melhorar o padrão do sono, um exagero para melhorar a performance, sabe? Sabe? Assim, algo que vai para além da condição humana. E aí, por acaso, aqui a gente está falando de alimentação, mas também há um erro quando a gente excede no que é correto, né? Tudo precisa de um equilíbrio. Não, com certeza. Eu acho que essa lógica dos super-humanos, ela está invadindo todas as áreas, inclusive a corrida, né, Lu? A gente fala muito sobre isso também, assim, que deixou de ser um hobby, as pessoas, elas querem simplesmente agir como se elas fossem atletas profissionais. E é muito mais fácil você disfarçar, e eu falo isso com propriedade, é muito mais fácil você disfarçar um transtorno alimentar quando você sai pela tangente da saúde. Então, eu, durante muitos anos, eu andava com a minha comidinha, não comia em restaurante, que eu não sabia como era preparada a comida, e quando vinham me questionar, eu falava, não, mas é porque eu estou cuidando da minha saúde e tudo mais. Então, eu percebi que eu estava muito doente quando, numa viagem, erraram um prato meu. Eu estava na Disney, imagina, gente, na Disney, eu acabei de sair do parque, fui jantar com meu namorado, trouxeram um prato errado e eu comecei a chorar, porque o prato tinha fritura. E eu simplesmente não, assim, me dava tanta agonia aquela comida, que eu não conseguia nem reagir a ela. Assim. Então eu entrei em pânico, pedi para trocar, e aí eu vi, na verdade, a tristeza do meu namorado me vendo daquele jeito. E aí me deu um clique, assim, de não tô bem. Alguma coisa, porque a gente sabe que a gente não tá bem, mas é uma coisa que a gente vai empurrando, porque o ganho do controle que a gente acha que a gente tem sobre a nossa alimentação é maior do que os prejuízos. Só que isso acabava me afastando da minha família, de eventos sociais, do meu relacionamento, porque eu ficava obcecado o tempo inteiro por emagrecer e tudo mais. Não sobra energia, e vocês que estão na área da saúde vão saber dizer melhor que eu, mas não sobra energia mental para outra coisa, né? Você está o tempo inteiro pensando no que você comeu, no que você vai comer, qual a sua próxima refeição, se vai ter o que comer, onde você vai, é exaustivo. Então, onde é que sobra energia para ser feliz nisso tudo? Não sobra, né? O cérebro está completamente dominado por essa obsessão. Então, eu acho que muita gente se aproveita desse discurso da saúde para disfarçar e nem percebe, demora um tempo para você entender que você está doente também. Sim. Então é todo um processo, eu fiz muita terapia e eu melhorei mesmo depois que eu comecei a correr. Mas aí é outra história. Mas isso que você está falando realmente, na corrida a gente está vendo muito isso. E eu acho que, é igual você falou, parece que a gente estava superando esse momento fitness, porque primeiro tem essa parte da alimentação e bombou as blogueiras fitness quando começou o Instagram e tudo. E aí depois parece que a gente estava no body positive, tentando superar isso. E agora voltou mais para essa área da performance, porque aí o Instagram parou de ser uma coisa... Depois que surgiu o Stories, parece que aí diferenciou o feed de Stories e aí começou a monetizar demais. E aí tudo tem que estar muito bem programado, tudo tem que estar muito bem pensado para estar no feed, para estar ali e para monetizar e para fazer publi. E uma publi disfarçada. A Rafa sinaliza tudo, né, Rafa? Né, Lu? Exatamente. Assim, e tudo fica muito normalizado. O perfeito fica super normalizado e agora a gente tem essa parte da performance. Não só na corrida, mas todos os esportes, inclusive musculação, o tanto que é normal utilizar. Gente, você vai na academia, todo mundo tá usando bomba. É uma coisa que eu fico, assim, absolutamente chocada. Eu falo assim, como que pode ser tão normal? Como que pode todo mundo tá usando uma coisa
E não entra na minha cabeça, mas é isso, é porque é normal. E porque não tem outra maneira de atingir esse corpo. E aí fica todo mundo fingindo que tem, fingindo que não toma. Aí tem um monte de gente Essa é uma parte grave, né? Fingir que não toma. Fingindo. E aí coloca lá, não, eu não fiz nada. Não, nossa, natural. O que você toma? Ah, eu tomo vergonha na cara. Gente, sabe, assim, a gente sabe, a gente tem uma vida normal. Não, até atleta, pra ser desse jeito, usa alguma coisa. Não é normal isso. E aí acaba passando essa ideia, e isso é muito importante. Às vezes, transvestido nessa ideia de saúde, e aí as pessoas acabam se iludindo nisso também. Que é saudável, que a estética é saudável, que aquela performance é saudável, e que é possível ter o impossível. Não, e é isso que a mídia faz. Ela te vende algo que você não está precisando comprar. De repente, você não só comprando materialmente uma roupa determinada que você não precisa, mas você fica comprando um corpo que não é nem o que você pensa, um curso que você nem almejou, um status, um estilo de vida. É tão assim, a mídia, ela cria uma demanda para você ir lá e depois comprar o que ela vai te oferecer para a solução daquela demanda que você nem tinha. Então, às vezes, você tá confortável num determinado corpo, vivendo de um determinado jeito, seu nariz sendo desse jeito, seu rosto sendo assim. Aí ela cria uma demanda de tipo, o nariz agora tem que ser assim, o rosto tem que ser mais quadrado, o corpo tem que ser mais desse jeito. Aí, pronto, ela cria uma demanda e depois ela vem te vender. Então, assim, a indústria da beleza, ela é traiçoeira, né? Ela pega você na rasteira e é desse jeito. E mesmo que a gente tenha consciência, igual a gente tá falando aqui sobre assunto, a gente sabe que isso acontece e a gente não tá ileso a isso. Porque isso tá no mundo o tempo inteiro, entendeu? Era como se você tivesse que nascer um mundo de novo pra você falar, não, isso aqui não vai me atingir de alguma maneira. Atinge, porque você tá inserida nesse contexto. Então, pra 9 em cada 10 pessoas que eu falo que eu sou nutricionista, a pessoa vai falar assim, nossa, eu tô precisando perder uns 2 quilinhos mesmo, eu vou lá. Gente, é o tempo inteiro. Ninguém, às vezes, nem sabe que nutricionista trabalha em outras áreas além de estética. As pessoas acham que a gente é profissional de estética. A gente Coach não é de profissional emagrecimento. de saúde. Eu falo, gente, tem nutricionista em hospital, tem nutricionista em várias áreas, assim. A gente é profissional de saúde, só pra lembrar, assim. Nós não somos profissionais de estética e emagrecedores. Então, é uma questão, assim, que é recorrente. E aí, você, às vezes, quer estar inserido naquilo e você faz o quê? Bom, para eu fazer parte desse assunto, o que eu vou fazer? Eu vou me inserir. Então, se eu não sei falar sobre Big Brother e todo mundo tá falando, então eu vou assistir pra eu poder falar. Se eu não sei falar de tal série e todo mundo tá falando, igual quando passava Game of Thrones, eu não assistia. Todo mundo falava. E aí eu falei, gente, eu vou ter que assistir esse negócio. Porque você não pertence, o ser humano gosta de pertencer, né? Então, quando todo mundo tá fazendo dieta, todo mundo tá levando marmita, todo mundo tá fazendo um trem, você fala, eu não faço parte disso aqui, eu não sei quantas calorias tem as coisas, eu não sei qual que é meu percentual de gordura, então deixa eu correr atrás disso aqui. Pra você pertencer. Eu já recebi paciente no consultório, é uma pessoa que tem uma horta em casa, come super bem, come fruta, 2 ou 3 porções todos os dias, faz pilates e corre final de semana. Aí ela falou assim, não, eu vim aqui pra ver se eu tenho alguma questão de saúde, porque eu tô vendo minhas amigas do trabalho estão sempre levando marmita, estão indo nutricionista, eu não sei, eu acho que eu tenho algum problema, porque que eu sou normal demais. Que eu sou normal demais, porque às vezes quando tem bolo lá na repartição, que não é uma repartição, mas enfim, eu como bolo com o pessoal, tomo café, ninguém quer tomar, ninguém quer comer o negócio, eu não sei. Então, aquilo, a perfeição, né? Então eu não posso comer um bolo no dia que tem uma comemoração no meu trabalho? Gente, até que ponto, né? As coisas estão ficando meio deturpadas. Exatamente. E aí, a gente entrando... Isso vai para todas as áreas, né? Entrando no mundo da corrida, a gente gostaria que o esporte fosse uma influência positiva, pensasse. Porque a gente, quando fala de obesidade, e até, para quem não assistiu, tem um episódio no podcast sobre gordofobia.
é excelente, inclusive é um episódio super curtinho, em que eu falo um pouco sobre isso, porque é difícil, vocês devem saber sobre isso, porque falar sobre obesidade, porque a obesidade é uma doença e a gente tem que tomar cuidado como profissional de saúde quando a gente trata sobre isso. Não falo de romantizar, porque esse conceito é muito deturpado quando a gente fala, mas de não tratar, de também não normalizar e de oferecer ajuda e oferecer informação de qualidade. Sim. Obesidade é uma doença e ela pode ser tratada e ela é multifatorial. E a gente pode conversar sobre isso e pode melhorar esse aspecto sem tratar as pessoas como se fossem piores por ter uma doença. Como qualquer outra doença, a gente deveria fazer isso. E quando a gente fala, quando a gente vai para a parte de esporte, mesmo quem tem obesidade, quando faz algum tipo de prática esportiva, tem uma redução na mortalidade. Então, uma pessoa sedentária, ela vive mais, cientificamente falando, ela tem uma mortalidade menor do que uma pessoa que é uma pessoa não sedentária, né? Acho que eu falei errado, né? Troquei? Agora... Uma pessoa que pratica esporte físico, alguma atividade física, que nem precisa ser muito, ela já tem uma mortalidade menor do que uma pessoa que é sedentária, mesmo a pessoa sedentária estando abaixo do peso ou no peso, e a pessoa que pratica esporte físico, atividade física, né, esteja acima do peso. Então, assim, você vê que quando a gente fala de saúde, então, a gente não tá olhando só para estética, porque se você for olhar só para estética, é essa a ideia que passa, né? Mas não é. Se a gente quiser falar de saúde, a gente fala de esporte de uma maneira dessa forma, mas a maneira como tá chegando também no esporte, tá totalmente deturpada. E uma pessoa que é uma pessoa normal, uma pessoa que tá vivendo sua vida, que tá acima do peso ou não, ela tá sendo toda hora julgada. Eu lembro que quando a Rafa, você comentou, Rafa, uma vez, quando você postou, acho que as fotos da maratona. A Rafa correndo uma maratona, e aí falaram pra ela assim, nossa, você é mais gordinha do que eu imaginei nas fotos. Você lembra disso? Eu fiquei, assim, absolutamente chocada. Você é maior, acho que falaram, você é maior do que eu imaginava. Uma coisa assim. Na foto, a Rafa correndo uma maratona. Sabe? Então, é um julgamento que as pessoas fazem. Então, eu fico me perguntando, até que ponto também o que você falou? Aquela pessoa tem o que eu almejo, então eu quero correr muito, eu quero o corpo perfeito, e aí esse julgamento vai crescendo dentro da rede social. Porque era para a pessoa estar querendo ver exemplos reais. Por que isso não consegue se multiplicar com a mesma força? Deve ter alguma explicação psiquiátrica. O que acontece, que a gente vê muito, é assim. Vamos falar de uma personalidade. Geralmente uma personalidade muito obsessiva, controladora, metódica, perfeccionista, organizada. Então, uma menina que desde cedo tem nota boa, a mãe matricula ela no balé e ela tem excelente desempenho numa prática que é muito exigida, que exige muito postura e disciplina. Mais tarde, ela começa, em torno de 10, 12 anos, a ter as mudanças corporais, e aí você vê um apreço dessa menina por comidas saudáveis, e aí vai vindo um padrão de um estilo fomentado pela personalidade, que é muito disciplinada, e aí há um grande risco deste perfil entrar em doenças tipo toque, anorexia nervosa, e vem a cultura, a mídia reforçando. Mais tarde, saindo do transtorno alimentar, ela pode cair obsessivamente em algum outro padrão. Pode ser numa corrida, pode ser numa organização de casa. Geralmente ela começa a arrumar armário, fica bem ligada a essa prática de alinhamento, de organização. Pode ser uma pessoa que tenha muito apreço por bater metas, por conquistar. Então, geralmente você vê essa personalidade disciplinada e conquistando lugares que outras com dificuldade chegariam. Então, a mais nobre das ações, quando ela é exagerada, quando a pessoa vai com afinco, com muita determinação, chegando a um padrão obsessivo, aquilo é patológico. A gente pode escolher uma ação mais nobre, mas uma oração, se você fica ajoelhada tantas horas, ela vira uma patologia, uma corrida, uma dança, um instrumento tocado, tudo que você faz com muita determinação vira um problema. O que acontece no esporte, quando é bem praticado, ele é um exemplo, um grande exemplo. Mas aí, quando aquilo vira
a razão da minha vida, o que me define, o que me dá seguidor, o que me proporciona na vida, não, aí não. E aí o que a gente vê hoje é uma galera que não tem autenticidade, ninguém sabe o que precisa, quem é. Eu fico fazendo o que o outro faz, eu fico comprando o que o outro compra. Então eu acho que a gente tem que... E aí surgem um monte de sofrimentos por problemas emprestados do outro, que não são meus, eu não precisava daquilo. Então assim, uma galera sem autenticidade, sem saber o que é, sem coragem para ser o que é. E a gente vê muito isso em cidades menores, como a gente estava falando. Quanto mais interiorana a cidade, a tribo, a comunidade pequena, a cidade interiorana, mais os padrões são disseminados e há um padrão de grupo, uma repetição sem verdade. Quando você vai para cidades maiores, São Paulo, outros países, a pessoa pode ser o que ela é. Por isso homossexuais buscam muito cidades maiores, onde eles podem viver não é assim, com mais clandestinidade, com mais liberdade para serem o que são. Então, olha como é duro o comportamento de grupo, porque ao mesmo tempo que eu preciso tê-lo para me sentir pertencente, ele me aprisiona, ele tira totalmente a minha possibilidade de ser quem eu sou. Aí o Instagram de usar o cabelo que eu tenho. Uma grande cidade pequena. Sim. Porque é justamente isso, porque as pessoas perdem totalmente a personalidade, vira a mesma coisa, uma repetição, e se você foge um pouquinho disso, já tem gente achando ruim, jogando hate, porque tá fora do padrão. E ninguém pode estar, porque senão a pessoa... Onde ela vai se encaixar, né? E, inclusive, essa questão da rede social, a pessoa, ela começa a questionar a vida dela a partir da vida do outro. Então, assim... igual aquele negócio que eu falei, eu tava de boa aqui, aí eu vi uma pessoa com um corpo diferente, aquilo já me deixou meio balançada. Então, na rede social, muito a gente vê o que cada um quer mostrar, né? Lógico. Então, é mais comum a pessoa compartilhar os momentos de alegria, as viagens, a parte boa da vida, vamos falar assim, né? Então, aí você... abre e vê só aquilo, você começa a questionar se sua vida é mesmo boa, se você é mesmo feliz, se aquilo que você está fazendo faz mesmo sentido. Então, às vezes, eu lembro que no show do Coldplay, eu abri um dia meu Instagram e falei, gente, todo mundo foi no show do Coldplay, só eu que não fui. Então, assim, eu nem tava lembrando do show, porque... gosto e tudo, mas não era uma coisa que me movimentava a ponto de ir ao show. Mas na hora que eu abri, que todo mundo tinha ido no show do Coldplay, eu falei assim, claramente eu sou excluída. Claramente só eu não fui. Então você começa a ter um problema que você não tinha, entendeu? E isso acontece o tempo todo quando você tá exposto ali, né? Essa exposição, justamente mostrando algumas coisas, vamos falar um pouquinho. Quando eu tava pesquisando pro podcast, né? Eu li duas coisas, assim, que eu fiquei pensando na dualidade delas. Que, igual a gente já falou, de usar coisas que te deixam com o corpo daquele jeito e não expor isso na rede social, como se fosse natural, como se você estivesse conseguindo só por alimentação boa e malhando. Eu tô assim, todo trincado, com 0% de gordura corporal, mas mesmo assim muito forte, o que é impossível. E a gente também tem gente que expõe tudo que faz e faz coisa demais e mexe, e aí cria isso que você falou, necessidades que às vezes eu não tinha. Eu nunca quis mexer no nariz, mas fulana, ciclana e a Beltrana foi, mexeu no nariz, tá com o nariz perfeito, será que meu nariz tem um problema? Eu nunca quis pôr silicone, mas tá todo mundo pondo, e agora tá todo mundo tirando, porque também é cíclico. Porque aí todo mundo põe, aí inventaram uma doença mais ou menos, que aí agora convenceu todo mundo que tem que tirar pra vida ficar boa. Porque o problema da vida é o silicone, não o estresse. Aí, assim, vira essa dualidade que eu falo assim, o que tá faltando? Porque, por um lado, se você expõe demais, você tá estimulando jovens, tem tido um aumento absurdo de procedimentos estéticos por causa dessa exposição. Ao mesmo tempo, se você não conta, você tá levando as pessoas a comportamentos obsessivos. Porque o que é interessante não é o resultado em si, é eu ter conseguido por meios próprios. Isso dá mais orgulho, mexe mais com o seu narcisismo. Você ter conseguido emagrecer tanto sem a cirurgia plástica e ter esse corpo sem a cirurgia,
do que você revelar, que você falou. Então, entende que tem um jogo de eu consigo? Se eu quiser, eu consigo? Isso é falso. Até um tanto vai, legal. Mas isso acaba com a gente. Isso acaba com a gente, isso cria um monte de condições que a gente não... Olha, não, meu biotipo é tal. Sinto muito, mas não basta que eu queira. Eu jamais vou ter aquele padrão ali. Sim. Então, eu acho que a gente tinha que entrar, assim, que começar a permitir que possamos ser quem nós somos, na cor da nossa pele, e a beleza para tudo. A beleza para um tipo de cabelo, para um tipo de pele, para um formato de corpo. Mas é difícil que a gente desvencilhe dos padrões, né? É difícil que a gente desvencilhe, a gente acaba caindo, não tem muito jeito. Mas eu acho que um caminho seria esse de, quando falarmos com os nossos filhos, que a gente possa criar neles uma possibilidade de ser quem são. Quando muito novos, nós somos muito ligados aos gostos dos nossos pais, identificados aos pais. Na adolescência, a gente passa por uma fase de uma ruptura em que ficamos completamente opostos a eles, né? O que é necessário. Mas aí entra, na adolescência, o bombardeamento da mídia, que acaba com a nossa imagem corporal. E aí vamos ver como é que vamos nos constituir adultos. Eu enxergo que estamos adultos muito frágeis. Muito frágeis. A gente está muito carente das condições que são muito importantes para um bem-estar psíquico, pelo menos, sabe? E as pessoas ficam procurando coaches justamente para dizerem a elas o que elas têm que fazer, né? Você fica buscando aí um guru espiritual, alguma coisa assim. Eu estava pensando no que você falou, Lu, eu nunca me considerei criadora de conteúdo, mas a partir do momento que essa chavinha virou e eu comecei a me associar a marcas e a fazer publicidade e tudo mais, eu tomei a decisão de que, assim, corpo não ia ser uma pauta no meu Instagram. Eu parei de falar sobre isso e, assim, das coisas mais básicas às mais complexas. Então, quando eu estava muito mal da cabeça e eu vi alguém, por exemplo, mostrando uma bioimpedância, não importa se a pessoa era mais magra ou mais pesada do que eu ia pegar aquele número e eu ia me comparar, e eu ia pegar a minha altura e eu ia ver se estava proporcional. Então, esse é um tema que eu evito muito. Até me pediram outro dia, mostra mais seus pré-treinos e tudo mais. Além de eu achar que é uma questão ética também, porque eu tenho acesso a coisas que outras pessoas podem não ter, por exemplo, uma nutricionista esportiva, eu acho também que é perigoso, eu não tenho autoridade, eu não sou nutricionista, eu não deveria estar falando para as pessoas o que elas devem comer antes de correr. Eu compartilho, assim, o que funciona para mim, mas com muito cuidado, para que as pessoas não peguem isso para elas e também não fiquem frustradas caso não funcione para elas o que funciona para mim. Então, eu sempre falei abertamente, assim, do meu processo, eu sempre mostrei fotos, eu já tive muitos pesos. Eu comecei a correr quando eu estava uns 10, 15 quilos mais pesada do que eu sou hoje. Engordei, emagreci muito quando minha mãe faleceu. Então, assim, eu já tive muitos corpos. E eu gosto de frisar que eu entrei nesse mundo da internet quando eu estava no meu maior peso. Então, assim, depois disso, quando eu comecei a emagrecer, depois da pandemia, eu não quis tornar isso uma pauta. Eu acho que é uma coisa que aconteceu naturalmente. Se me perguntam, eu falo, mas eu não fico falando o processo, eu não fico falando o que eu fiz, porque eu não acho ético e nem... Eu não acho que nada de bom vai sair disso, sabe? Eu não consigo ver como algo inspiracional para outras pessoas. Eu acho que se elas querem buscar esse tipo de conteúdo, não é na minha página que elas vão buscar. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre inspirar e frustrar, né? E eu acho que, pelo lado bom, hoje em dia as pessoas, algumas pessoas, pelo menos as que eu vejo, que eu converso na minha página, elas não aguentam mais entrar no Instagram e sentirem inveja. Assim, uma saturação muito grande de, meu Deus, essa vida não me pertence, essa vida não me representa. Então, tem uma parte das pessoas que está buscando identificação, que está buscando uma vida mais palpável, mais próxima da minha, e a gente quer se inspirar, mas não quer... Eu mesma silencio um monte de perfis de corrida de pessoas que eu gosto na vida real, mas que quando eu entro eu falo, nossa, vocês falaram de questões que eu não achava que eu tinha. Por exemplo, comecei a pesquisar cirurgia de redução de seio, que é uma coisa que nunca
correu assim, eu nunca tive problema com o tamanho do meu busto e tudo mais. Comecei a ver todo mundo correndo sempre sequinho, assim, falar, caramba, será que tem uma coisa errada com o meu corpo? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque eu acho é muito fácil sair da linha inspiracional e ir para a linha do eu sou melhor que você, porque eu faço isso, que nem vocês estavam falando. Essa responsabilidade social que você tem, às vezes a gente não encontra nem nos próprios profissionais de saúde, porque inclusive o nosso código de ética, ele proíbe fazer comparação antes e depois de foto, de bioimpedância, de tudo isso. Por quê? Porque cada ser humano é único, cada processo é um processo, cada um parte de um lugar, as pessoas não partem de um mesmo lugar. Então, isso gera frustração, mas ainda assim é muito comum você ver profissionais de saúde fazendo isso. Eu não sabia que era Você tá jogando. Eu ia falar isso. Uma das coisas muito importantes nessa questão de procedimento, e a gente vê os jovens assim, jovens e nem tão jovens assim, querendo cada vez mais fazer, desfazer, um monte de procedimento. E isso é proibido no Código de Ética da Medicina também. Antes e depois, isso que vocês veem de cirurgia plástica, qualquer coisa, esses lipo HD, qualquer tipo de coisa, antes e depois é proibido postar foto de resultados, porque a medicina é uma profissão de meios e não de resultados, então você não pode prometer resultado porque você está só oferecendo meio, igual você falou, tudo é de um lugar só, mas as pessoas, parece que é isso mesmo o problema, tá uma geração muito carente de alguém te falar o que você tem que fazer para vir aqui e pertencer. E aí, quem tem responsabilidade de falar realmente a vida, gente, não é assim, acaba sumindo, parece. Sim. É uma vida de manual. As pessoas estão sempre à espera que uma ação seja protocolada, dirigida, organizada, e elas ficam perdidas em questões simples. Vocês não têm ideia da quantidade de mães que a gente recebe perguntando assim, o que eu devo falar? O que eu devo fazer? Como eu devo desligar esse videogame? Sabe assim? Como se tivesse uma teoria ou algo por trás que norteasse um comportamento que é tão básico, tão instintivo. Então as pessoas estão muito apoiadas em protocolos, não estão sabendo viver, não estão sabendo usar a sua intuição para tomada de decisão. Estão patologizando o sofrimento, as questões básicas da vida, que é acordar angustiado, dormir preocupado, sabe? Então é tão interessante porque tem modificado. A gente passou por anos e ainda passamos dessas pessoas com sofrimento psíquico sem buscarem atendimento psiquiátrico, sem virem às consultas. Agora eu vejo uma crescente de pessoas que não têm problema, mas que problematizam o cotidiano, o existir, o respirar e tal. E aí estão atrás de tratamento, de nomes, porque aí são muitos nomes novos que surgem pela mídia, né? Diagnósticos novos, de questões tão simples da vida. Então, a gente não está sabendo viver, a gente fica apoiado ao outro para que o outro me direcione em relação à minha melhor conduta. E como você está vendo isso, a gente está falando muito, né, da saúde mental e de como que isso tem muito efeito na gente e isso vai para a saúde física, não tem jeito. Você estava até comentando que o pessoal chega muito e você acaba encaminhando porque os efeitos físicos acabam vindo primeiro, ou pelo menos sendo percebidos primeiro do que o que está afetando eles. É comum, às vezes, chegar paciente para mim que tem comportamentos de risco para transtorno alimentar e eu ter que encaminhar para psiquiatria. Porque a pessoa não tem consciência que aquele comportamento é de risco. E às vezes não necessariamente eu falo que esse comportamento é de risco. Às vezes eu converso e falo, o que você acha de fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico? Eu acho que é importante nisso que você está vivendo. Porque um pouco, como é que eu vou explicar? Eu acho que a Rafa vai entender um pouco também que já teve transtorno alimentar. Quando a gente tem transtorno alimentar, eu tive bulimia,
né? Que é diferente um pouco disso, mas os transtornos de um modo geral, ele opera como se fosse uma relação abusiva, sabe? Então, você sabe que aquilo te faz mal, mas meio que você é apaixonado naquilo que ele te traz, entendeu? Então, é difícil de sair. E eu lembro que quando eu comecei a fazer... E por isso eu encaminho, porque eu sei que eu consigo ir como nutricionista até aqui. A partir daqui, não sou eu mais. Aqui precisa de outros profissionais para me auxiliar, porque de fato eu não estudei para atuar nesse lugar de cá. Eu estudei para atuar até aqui, do ponto de vista do comportamento alimentar. Mas sempre tem questões emocionais por trás dos transtornos. A insatisfação corporal é o primordial que encaminha uma pessoa para um transtorno, e a insatisfação corporal vem de vários lugares, enfim, a gente pode até depois falar sobre isso. Mas é difícil sair por causa disso. Você tá num lugar que você é uma referência, as pessoas têm orgulho da sua força, da sua capacidade, da sua... como é que eu vou falar assim? O quanto você consegue falar não para algumas coisas, que você consegue acordar cedo para treinar, que você vai para uma viagem e come super bem. Então, aquilo é motivo de muito orgulho. E aí, a partir do momento que as pessoas te admiram, você fica inflado, né? O ego, o ser humano é triste, né, gente? Aí você fala, nossa, esse lugar aqui é muito legal. Olha que lugar legal. As pessoas acham que eu sou incrível. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes a pessoa não vai pro psiquiatra, porque ela sabe que aquilo é um problema, mas ela exatamente não sabe se ela quer tratar. E outro ponto é que tem pessoas que têm comportamentos de risco, mas que nem sabe que aquilo é de risco mesmo. Ela acha que é só um lifestyle mesmo. E tem gente que já tem consciência que aquilo tá prejudicando a vida dela, mas ainda ela tá naquele lugar de tipo, me faz mal, mas me faz bem. Como é que eu saio daqui, entendeu? E aí, né, essa hora aqui já é a hora que eu encaminho e falo, isso aqui não é comigo. E acaba sendo a nossa relação com as próprias redes sociais, né? Sim! Porque é isso que a gente faz. Uhum. Você vê, às vezes, aquela pessoa que você sabe que não é desse jeito, mas você não tem como não admirar. Assim, na corrida, às vezes, a gente vê... Fala assim, cara, eu tenho certeza que essa pessoa vive só disso, que isso toma conta da vida dela inteira, que ela não faz o tanto de coisa que eu faço, e ela está disposta a fazer coisas que eu não estou disposta a fazer. Eu não estou disposta a abrir mão na minha vida dessas coisas para poder atingir isso, mas eu não tenho como não ficar aqui, meu Deus, olha como essa pessoa corre rápido. Então, acaba sendo uma coisa muito inconsciente. Então, nossa, como ela tá bonita, nossa, essa barriga... E aí a gente vê esse rosto, essa maquiagem, e aí acaba de forma inconsciente mesmo, igual você tinha falado, assim, não dá pra gente limitar o quanto isso nos atinge também. Nos atinge, é uma reflexão constante que a gente tem que ficar fazendo. E como que a gente pode utilizar as redes sociais de uma forma um pouco mais saudável, na nossa utilização mesmo? O que a gente poderia fazer para poder minimizar esse sentimento ou pelo menos ser vigilante em relação a ele? Bom, agora então eu vou falar desse estudo aqui, que eu até reli antes de vir, que foi feito pela UFOP, a Federal de Ouro Preto, com estudantes universitários. É uma amostra, eu acho que de 650 universitários, mais ou menos. E o que eles perceberam? O tempo de exposição associado ao grau de insatisfação. Ou seja, aqueles que passavam mais tempo na rede social eram mais insatisfeitos do que os que passam menos tempo. Então, a única coisa que a gente pode fazer para minimizar, talvez, isso, seja... Não é nem tanto estar na mídia social, é estar consumindo. Porque às vezes você pode estar lá postando, fazendo um texto, é diferente de estar consumindo conteúdo. Então, o que seria saudável, eles consideram 2 horas por dia de consumo. A partir daí, já é um tanto que não é saudável. E a partir do momento, quanto mais tempo exposto, mais insatisfação. Não só com o corpo. Isso é insatisfação no geral. Mas aqui eles avaliaram tempo de exposição para telas e insatisfação corporal, depressão e ansiedade. Então, quanto mais tempo exposto, mais todos esses itens foram elevados. Então, a gente tem aí
uma reflexão sobre o tempo de tela que a gente tem, né? Porque é claro que quanto mais consciência também você tem, isso vai trazer reflexões a partir do momento daquilo que você vai ver, né? Mas, às vezes, mesmo com consciência, a gente não consegue. A gente deseja, às vezes, aquele corpo, aquilo que a pessoa tem, enfim, aquele jeito que ela leva a vida, que é diferente do seu, que é diferente da sua realidade. Então, um unfollow terapêutico também é bom. Ocultar algumas pessoas que te fazem mal. E isso é só uma forma de defesa, eu acho. Às vezes as pessoas acham que é um meio egoísta de ser. Mas é uma forma de você proteger a sua saúde mental. Então, eu acho que é uma coisa importante, dependendo do grau de sofrimento que você tem com aquilo, né? As pessoas mais ansiosas e depressivas e insatisfeitas com o corpo consomem mais as redes sociais, e ao consumirem mais, quem consome mais também se torna mais depressivo, ansioso e insatisfeito. Então é um caminho de mão dupla. Retroalimenta. E quanto mais jovens somos, naquela fase nossa de formação, né, mais impactados nós somos com os conteúdos violentos, com os conteúdos sexuais. Então é como se o nosso cérebro não tivesse preparado com menor idade para aquele grau daquele conteúdo. É muito diferente um adulto de 40 anos assistir o mesmo vídeo de um menino de 12. O impacto na formação desse adolescente é muito grande. Então a gente tinha que preservar os adolescentes não só do tempo, do excesso, mas do conteúdo em si, porque aquilo impacta completamente no modo como eles fazem a identificação, a internalização dessa imagem corporal e como isso vai gerar uma repercussão futura, né? É muito difícil, porque a gente tem isso nos filmes, né? A classificação indicatória dos filmes, a gente tem no cigarro, em outros alimentos e tal, mas a gente não tem como frear o quanto esses meninos, crianças e adolescentes ficam expostos. E a gente não consegue mensurar objetivamente o impacto negativo que aquilo tem na construção da imagem futura, né? Isso é muito grave. Eu, como advogada, eu sofro um pouco na internet, porque parece que eu tenho dupla personalidade, assim, eu tenho que ignorar tudo que eu acredito e toda a minha ética jurídica, porque a internet, ela me assusta em termos de regulação e falta de regulação, né? Então teve toda essa discussão da lei, da PL das fake news, que é um nome terrível para um projeto que eu acho que tem que passar, tem muitos benefícios que já existem na Europa, já existem em outros lugares, que não é um projeto de censura e tudo mais, mas é como você estava dizendo, se existe regulação em todas as outras áreas, se um jornalista não pode publicar absolutamente qualquer coisa que ele publica no jornal sem uma espécie de regulação, por que na internet é assim? E eu resisti muito a fazer o TikTok e acabei fazendo por conta de demanda de marca e tudo mais, e eu fico mais assustada ainda, porque assim, lá no Instagram você ainda escolhe quem você vai seguir, você escolhe o conteúdo que você quer consumir. No TikTok, apesar do algoritmo dar uma filtrada, você às vezes recebe coisas que eu fico assustada, assim, por que isso está aparecendo para mim? Então, assim, eu fico imaginando realmente como é um cérebro em formação recebendo esse tipo de conteúdo. Então, eu sou super a favor de ter uma regulação, eu sou a favor também da gente fazer essa filtragem, assim, porque é o que você falou, é uma espécie de defesa mesmo. Eu estou preservando a minha saúde mental. Se eu, na vida real, consigo ter mecanismos para preservar minhas relações, você sabe com que pessoa você tem que manter um distanciamento, você sabe com que pessoa você pode ter mais convivência. Na internet tem que ser a mesma coisa. Se a pessoa for ficar ofendida, sinto muito, porque é uma questão de autopreservação, assim. Então, eu tenho um monte de gente que eu de verdade, eu adoro, mas o conteúdo, para mim, é cheio de gatilho. Então, eu silencio, e eu também gosto muito de seguir a maior quantidade de pessoas diferentes possível. Assim, eu prezo por um feed diverso, mesmo que às vezes eu não tenha tanta identificação com aquilo, mas eu procuro seguir pessoas de etnias diferentes, com deficiência, que fazem outros esportes, assim, porque eu preciso me expor
a esse mundo inteiro que existe além da minha bolha. E aí eu acho que é exposição mesmo, assim, teve uma época que eu comecei a seguir um monte de modelo plus size, que é um nome terrível, mas enfim, comecei a seguir um monte de modelo plus size, pro meu cérebro ir assimilando que não é só mulher magra que existe, que a gente vai no banheiro da academia e a gente vê mulheres normais, a gente vai pra praia, a gente vê mulheres normais, entendeu? Aí você abre o Instagram e cadê essas mulheres? Então, eu acho que é isso, é regulação, que é uma questão jurídica que vai demorar pra caramba, autopreservação, que aí é um pouco de maturidade também, para você entender qual é o seu limite ali na internet, e você buscar consumir conteúdos que você gostaria que existissem, ou produzir o conteúdo que você gostaria que existisse, que é uma coisa que eu tento fazer, e diversificar as pessoas que você segue, assim, para que a régua que você tenha do mundo seja muito maior. Uma coisa, assim, interessante, porque eu também faço isso, né, de diversificar o conteúdo, mas, igual eu falei, a gente acaba, às vezes, seguindo pessoas que você gosta, mas... E aconteceu isso comigo, numa blogueira, não vou falar quem é, mas de corrida, que tava tendo, assim... eu comecei a seguir e eu gosto dela, assim, de algumas coisas que ela posta, mas eu comecei a notar alguns comportamentos de gatilho mesmo, que eu falei assim, nossa, gente, mas uma pessoa tão grande, assim, legal, bacana, que eu acho que tem capacidade de ter uma consciência sobre o conteúdo, e assim, eu vi um story que me deixou muito afetada, eu falei assim, mas isso é muito, assim, problemático. E eu não... E aí, eu mandei uma mensagem, falei, nossa, essa maneira... Olha, cuidado, eu achei que você poderia ter pensado melhor, que eu acho que isso aí é um pouco de gatilho e tudo, não é bacana. E pra eu ter falado isso, eu imagino que deva ter sido, assim, alguma coisa bem gritante, pra eu chegar a falar com a pessoa, sei lá, igual eu falo com a Rafa, e eu tenho certeza que, assim, várias pessoas... Eu tô super suscetível, qualquer pessoa que tá produzindo conteúdo na internet, completamente suscetível a ter um comportamento ou a expor alguma coisa que não seja bacana para outras pessoas. Uhum. E eu acho que é muito importante a gente estar aberto a errar. Eu acho que essa questão da perfeição é muito importante, porque o cancelamento e tudo faz, assim, as pessoas ficarem muito surtadas nisso. E olha pra você ver, eu tenho certeza que eu não fui agressiva com essa pessoa de uma maneira assim, nossa, ridícula, você está fazendo isso. Absolutamente. E ela me bloqueou. Gente. Você acredita? Ela me bloqueou, descobri meses depois, por isso que eu não lembro exatamente, assim, mas... Porque eu tava só tentando alertar, porque eu realmente achei muito problemático e eu falei, nossa, eu gostaria que se eu tivesse deixado... Eu vi que não era de propósito, não era uma coisa assim... Mas eu falei, nossa, se eu tivesse deixado escapar alguma coisa nesse sentido, eu gostaria que alguém falasse assim, olha, não é legal postar isso. E é assim, então você se sente totalmente excluída, é isso. Eu falei assim, nossa, então essa galera aqui, eles não estão se importando de verdade no conteúdo, assim, no efeito que aquele conteúdo tá sendo. Então é muito mais uma coisa egóica mesmo, de eu sou muito bom, Exato. Eu sou muito... Mas, Luísa, olha essa geração, como ela prega uma coisa e faz outra. Não é uma geração que prega a inclusão, a aceitação à diferença, não é? Eu aceito a diversidade sexual, política, mas não é nada. Nas redes sociais, a rede social representa a pequenez humana, porque aí na rede social você é bloqueado, se você é de outro partido, ou se você tem outra opinião. Ali acontece o que na prática a gente vê no comportamento humano, que é esse. Eu não tolero a diferença. Eu não tolero a diferença. Você estará comigo se você pensar como eu. Se você for como juntas, eu, se você... Sim. Se for diferente, fazer as eu não mesmas aceito. coisas que eu faço, ter o meu Exato. lifestyle, Então, fazer os procedimentos que eu faço. Isso. E é isso. Que respeito a... Mas eu acho muito errado também, Lu, quando um criador de conteúdo fala assim, não, eu estou fazendo o que funciona pra mim. Uhum. Se você quiser fazer, assim... Mas, O problema é seu. A partir do momento que a profissão se chama influenciador, entendeu? Tinha que ter o código de ética do influenciador, porque a partir do momento que você se coloca nessa posição, você não tem mais liberdade para falar assim, não, eu vou postar o que eu faço
mas você não precisa me seguir. Se as pessoas estão te seguindo, você influencia elas em alguma medida, entendeu? Então tem que ter esse olhar mais empático e um pouco de consciência de classe também, que falta muito, né, em criadores de conteúdo de lifestyle, de olhar e falar assim, convém postar isso ou eu tô postando isso por puro narcisismo, entendeu? Pra que eu tô postando isso? Isso aqui vai contribuir, vai agregar na vida de alguém, eu tô postando isso pra mim mesmo. Então, falta esse autoconhecimento mesmo de saber se você tá agindo pelo ego ou se você realmente quer influenciar alguém positivamente. E as marcas se aproveitam disso, porque eles querem um conteúdo que pareça casual, mas na verdade não é. Então, é essa sensação, eu tenho que estar perfeito o tempo inteiro, mas eu tenho que parecer que eu não estou fazendo uma publi, porque o que as marcas descobriram é isso, isso que faz sucesso, é essa que faz diferença. Então, que eu tô toda linda e me fala... Aquela publi discreta. Exatamente. E aí, pegar esse gancho de, tipo assim, vocês estão achando que eu tô linda e tal, mas eu fiz tudo com o doutor não sei o quê, que faz um monte de procedimento que você não sabia que você queria e agora você quer. Que você quer meu lifestyle, então você quer tudo que eu tenho na cara, todos os chips da beleza que eu uso. E aí isso vai crescendo. Só vou trazer um dado que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estimou que nos últimos 10 anos teve um aumento de 141% de procedimentos estéticos entre meninas de 13 a 18 anos. Isso é uma coisa, assim, surreal para mim. A pessoa não tem nem idade para fazer um procedimento estético. E tá se criando isso, porque cria o desejo e aí finge de perfeito na internet, o lifestyle vai seguindo. E é sem fim isso. Se a gente pensar que a imagem corporal nossa, ela é construída com base em 3 pilares, né? Que é a família. Então, a opinião do meu pai e da minha mãe sobre o meu corpo e o meu peso, gente, isso tem um impacto. Isso, a quantidade de gente que eu atendo que fala isso, meu pai criticava o meu peso, de a minha 10 mãe... em cada 10 que eu recebo muito, também. Não é? É a família, os amigos e a mídia. A mídia é o meio mais pervasivo, é o que mais impacto tem. Então, olha isso, não tem jeito. E agora a mídia virou os amigos, porque é essa a sensação da rede social. Sim. Então parece que pegou um pilar que poderia ser mais gentil e ampliou. E pensando agora, inclusive, quem estiver assistindo aí, que for mãe, pai, o quanto é importante dentro da... Porque, assim, o mundo já vai fazer muitas críticas. Quando a pessoa for para a escola, ela já vai receber ali o bullying, que vem grátis. Então, dentro de casa, reforçar essa imagem positiva do seu corpo, da sua capacidade e tudo mais, em vez de diminuir as crianças, isso é muito importante, porque é o lugar que a pessoa vai se sentir segura, entendeu? Então, às vezes, eu recebo paciente que ele fala assim... Então, mas a minha mãe, ela queria que eu fosse bailarina. E aí, então, eu não podia engordar, porque bailarina não pode, né? E aí, ela falava, murcha a barriga, murcha a barriga. Então, assim, você começa a criar naquela criança uma sensação de que ela é inadequada, muito nova. Então, isso é muito sério, porque aí ela chega na escola e aí um coleguinha vai e fala assim, eu acho que você é gorda. Aí ela pega aquilo, ela junta o que a mãe falou, aí pronto, ela vai formando a imagem dela. E aí, quando você vê, é uma pessoa com, sei lá, 25 anos, mais ou menos, que é ali a idade que é mais comum a ter bulimia, né? A anorexia costuma ser mais jovem, mas ali 24, 25 anos é muito comum. Então, ela chega nessa idade, com todo esse repertório, e aí, bulímica, e pensando assim, né? E aí, às vezes, os pais... inocentes, porque eu acho assim, ser pai e mãe deve ser muito difícil, né? Então, a gente não pode jogar cada um... eu falo que pai e mãe dá o melhor de si, mas nem sempre é o suficiente, vamos dizer assim. E aí, a mãe desesperada, porque, nossa, minha filha é bulímica, eu não sei lidar com isso, nananã. E aí, quando você vai avaliar o quanto aquele comportamento que aconteceu lá na infância... corroborou para esse resultado agora, entendeu? Então, é muito importante essa fase na infância, a criança ter
um respaldo da família positivo. Um lugar seguro, É, né? um lugar seguro. Porque eu lembro que eu comecei a ter problema de insatisfação corporal muito nova, mas foi na escola. Eu não achava que eu era feia até eu ir pra escola. Aí, quando eu fui ali, primeira série, mais ou menos, que começou a surgir alguns comentários sobre como é que era o meu corpo, o meu cabelo. Eu ia pra escola sem pentear cabelo, não gostava de pentear cabelo. Então, assim, pra mim tava tudo bem, tava tudo normal, não usar chuquinha, não sei o quê, porque dentro da minha casa era um lugar muito seguro, em que eu era reforçada da minha capacidade, da minha beleza e tudo mais. E aí, a escola que foi um ambiente hostil, e que mesmo com essa segurança que eu tinha em casa, eu não consegui suportar a escola, né? Então, pensa pra uma criança que ainda em casa não tem isso. Ela muito cedo vai ter uma insatisfação corporal gigantesca. Que vai só sendo reforçada pelos outros. Sim. E não adianta só se referir à criança, né? Porque quando a gente não toma conta disso na gente, se a gente tá tão insatisfeita e toda hora olha pro espelho e fala isso, tô precisando perder 2 quilinhos, e meu nariz isso, nossa, olha uma lipo HD pra poder ter a barriga de fulano de tal. A criança vê isso, a criança imita isso. Nenhuma criança, você pode olhar pra ela e falar assim, você tá linda, mas se ela tem seu nariz e você tá falando mal do seu próprio nariz, ela entende que o nariz dela também é insatisfatório. É um problema, né? É um problema. Então a gente tem que ir trabalhando isso. Passa de geração para geração, né? Assim, eu tava ouvindo vocês falarem, você falar da escola, em casa foi o contrário. A primeira vez que eu entendi que ser magra era bom foi quando eu tive uma intoxicação alimentar com 10, sei lá, até menos, 8, 9 anos, assim. E a minha mãe falou, é bom que emagrece, né, filha? E assim, pra ela é a coisa mais natural do mundo. Né? É uma coisa inocente, grave. Aprisionada a essas questões estéticas que foram passadas provavelmente da minha avó para ela e uma coisa hereditária. E aí, juro por Deus, eu me lembro como se fosse ontem, me marcou tanto essa frase. E aí depois eu acabei ficando meio escrava desse sentimento de poxa, emagreci, preciso continuar magra. E, enfim, fiz diversas coisas e hoje eu vejo, assim, como ser magra sempre foi associado a uma coisa boa, desde pequena. Assim. Com 9 anos, você ter essa preocupação, eu tenho pena. Eu tenho pena da Rafaela criança, sabe? E eu não tenho raiva da minha mãe. Porque eu entendo que do lugar que ela veio, para ela era difícil também. Ela também estava lutando contra isso, lutou a vida inteira, assim. Então, eu tenho esperança, assim, de que quando eu tiver filhos, pelo menos eu vou tentar me policiar para não passar, embora eu não seja uma pessoa 100% bem resolvida, pelo menos para não passar nesses atos falhos aí, essa imagem de que ser magra compensa. Tudo bem se você passou mal 3 dias, pelo menos você ficou magra, sabe? A gente tem que se policiar mesmo. Com certeza. E isso, na rede social, é totalmente ampliado, porque essa frase que você falou é o tempo inteiro na rede social. Absolutamente. Para pessoas... Agora aconteceu com a Preta Gil, que ela está em um tratamento de câncer, isso é conhecido amplamente, e ela foi super elogiada quando ela apareceu por último agora nas redes sociais, porque ela estava magra. De um absurdo tamanho, e é totalmente normalizado. Como se fosse totalmente... E é separado da saúde, para você ver que o problema realmente não é saúde. Ninguém tá preocupado com saúde. Quando você... Sempre assim, a beleza é uma coisa e a saúde é outra. Só que se você pedir para uma pessoa, imagine uma pessoa saudável e desenhe. Ela vai desenhar uma pessoa magra, com cabelo... É um padrão, entendeu? Independente de qual é a situação que a pessoa tá magra. Ela associa a beleza com a saúde, entendeu? Então, a estética e a saúde, elas já estão tão assim, teve um caso que me marcou muito, que foi de uma menina de 20 anos que nasceu cega. Ela nunca enxergou. E ela tinha uma anorexia tremenda. E ela sentia o corpo volumoso. Numa pessoa que nunca viu na novela, na mídia, o que é um corpo magro, o que é um corpo gordo, né? Assim, então ela não tinha um referencial externo pela visão
do que é bonito ou não pela magreza. E ela dizia, pra gente ver, né, como essa imagem corporal não é só o retorno que eu construo ela com base em vários fatores. É a imagem que eu tenho de mim, a imagem que o outro tem, que eu acho que o outro tem de mim, e a imagem que eu tenho do outro. Então, assim, eu falava, mas como você sente que você tá gorda? Não, eu tô com um corpo muito volumoso. E pra gente ver que tem, além dos aspectos externos que nos invadem, como esses da mídia que a gente está falando, nós temos aspectos muito biológicos nessas condições alimentares também. Que aí a gente não está falando de família, a gente considera a família competente, o ambiente saudável, mas tem biologicamente condições orgânicas que precipitam um transtorno desse sem que eu tenha esses outros fatores influenciados, né? Tem pessoas que têm predisposição a ter. E também algumas por fator genético, Sim. né? Então, é isso. Às vezes... Ai, deixa eu só me arrumar É multifatorial, né? Às vezes, você vai ser exposto a um comportamento de risco, mas não necessariamente você vai desenvolver um transtorno e outra pessoa vai ser exposta e vai desenvolver, porque organicamente ela é diferente. E aí, isso gera. Igual alguma pessoa vai ser exposta à droga e vai ficar viciada no primeiro contato e outra não. Então, tem um fator que é fisiológico influenciando nisso também, né? Por isso que a gente não pode depender desse funciona pra mim, não funciona pra você. Por isso que a gente tem que ser muito consciente para usar a rede social, que é esse de, mas é o que funciona pra mim e você faz o que você quiser, dentro de um contexto que a pessoa que faz o que quiser, às vezes, não tem condições de ter uma orientação, e a orientação que ela tá buscando é sua. Então, puxando mais agora pro final de novo, pra gente falar um pouquinho das soluções, assim. A Rafa comentou de regulamentação na Europa que foi bem sucedida. Eu até anotei um exemplo que é obrigatório ter anunciado, eu não sei se eu anotei o país aqui, mas foi na Europa, isso eu lembro, mas sinalizar, igual a gente sinaliza hoje em dia publi, sinalizar que a foto foi alterada, que a foto foi alterada por Photoshop. Então é obrigatório a sinalização que a foto foi alterada. E as fotos são alteradas de uma maneira, assim, bizarra, e a gente fica muito exposto a isso sem nem saber o que está acontecendo. Então é uma maneira de você avisar, porque essa casualidade, a naturalização do que não é natural, é muito perigoso, porque você nunca vê uma mulher com capa de revista ou na rede social com a barriga que dobra. E isso vai criando até eu que sou magra, sempre fui magra. Teve um período que eu engordei durante a residência, na pandemia, assim. E aí eu comecei a acompanhar com a nutricionista para poder... Aí eu emagreci, assim... Eu perdi 9 quilos de gordura em uns 2 meses. Porque eu tenho facilidade também, porque eu tive acompanhamento nutricional. E minha barriga nunca mais foi magra igual eu era na adolescência. Primeiro que hoje em dia eu não sou adolescente mais, né? Então, as pessoas... Não é assim que funciona. Mas porque nesse meio tempo eu fui diagnosticada com doença de Crohn. E eu tenho uma estenose, que é um estreitamento do intestino. Então, lá no final do intestino, no começo do intestino grosso, final do intestino fino. Então, todo o meu intestino incha para passar, porque é tipo como se fosse um funil. Então, eu tenho uma distensão abdominal que depois que eu tive o diagnóstico, depois que eu tive a doença, nunca mais foi 100%. Aí eu tenho algumas orientações de alimentação e eu sempre tenho que ficar me lembrando, falando assim, essa barriga aí, primeiro que ela não existe, segundo que a sua barriga tem outras coisas, tem outros órgãos e eu sou magra, entendeu? Então, tipo assim, essas imagens que a gente vai sendo exposta como se fosse normal e não vai afetando até a gente que tem consciência. Então, eu acho que a regulamentação é essencial para a gente proteger, principalmente os jovens que não têm essa consciência que a gente tem, a idade que a gente tem, a experiência, porque na hora que eles chegarem na nossa idade, eu não sei o que vai ser. Todo mundo vai ter a mesma cara, primeira coisa, porque tá todo mundo com a mesma cara, todo mundo vai estar cheio de procedimento estético, zero saúde, cheio de problema em todos os órgãos, infelizes. Então, a regulamentação, eu acho que é, assim, essencial para a gente poder começar a discutir, tem que ver como que vai ser feito, porque realmente não se consegue
discutir hoje em dia, por causa desse tanto de coisa política, de não poder discutir ideias diferentes, a gente não pode nem discutir sobre coisas legais. Então, assim, se eu quero que regulamente coisas ilegais na plataforma, como racismo, a gente tem dificuldade de discutir isso. Como que a gente vai discutir coisas que são moralmente debatíveis ainda, né? Tipo assim, se a gente não consegue discutir o básico, como que a gente vai falar assim, nossa, é importante? E a internet é um lugar realmente difícil, assim. É uma sensação de uma terra sem lei, né? E aí é muito complicado. Eu já acho legal a gente hoje poder saber bem escrito publi. Eu já acho interessante, porque antes as gominhas de colágeno ninguém falava, sabe? Então todo mundo gastava uma nota com gominha de colágeno pro cabelo. Nossa, eu odeio. É a coisa que mais me irrita. E, nossa, enfim... tem um problema com a gominha. A questão não é nem assim, pode funcionar, não pode, não sei o quê. A questão é, aquilo não é para todo mundo, aquilo não tem que ser divulgado daquela forma, chá de não sei o quê, entendeu? Sem falar que você tá sendo pago para divulgar aquilo. É uma entendeu? propaganda. É uma propaganda. Então, isso de estar escrito que é uma publicidade, já acho que foi um super avanço, porque algumas coisas eram tipo, nossa, fulana usa e ela é maravilhosa. Ainda tem isso, a gente busca muito um profissional, uma pessoa, assim, que você quer se aproximar da realidade dela. Então, até quando você vai escolher um nutricionista, uma dermatologista, e aqui eu tô falando porque são áreas que as pessoas buscam mais a estética, ela quer buscar uma pessoa bonita, porque aquilo... ela sente que ela tá mais próxima do lugar que ela quer chegar. Só que se ela tiver num hospital, ela não tá preocupada se é bonita ou se é feia, ela tá preocupada se você vai ajudar a salvar a vida dela, entendeu? Então, a nutricionista do hospital, ela pode ser menos preocupada com essa questão estética do que uma nutricionista de consultório, porque isso pesa para as pessoas. Quando você vai pedir para ela avaliar qual nutricionista você iria ou não, elas preferem as mais bonitas esteticamente, porque ali é uma realidade nossa, então eu posso chegar próximo do que ela vive. E aí, só que não necessariamente. Então, mas essa questão da publi eu já achei que foi uma coisa legal, mas eu não sei se a gente consegue ir muito além disso. Acho que a própria essa questão da publicidade é uma agência de regulamentação também, né? O CONAR. E não tem muita fiscalização. Então, assim, acontece demais. Eu fico revoltada quando eu vejo, e eu sei que a publicidade, aquilo não está finalizado, assim. Então, também é uma questão de fiscalização, porque não adianta também colocar uma agência reguladora ou criar uma lei se não tiver esse tipo de fiscalização. E aí a gente tem que também pensar em liberdade de expressão e tudo mais. É uma discussão jurídica super profunda, assim. Mas eu acho que eu estava ouvindo você falar, ou até você falando da sua barriga e tudo mais, mesmo eu, eu falo assim, mesmo com tantas doses de Bell Hooks, eu ainda me pego assim, tipo, opa, derrapei aqui no patriarcado. Eu lembro quando assim, a gente sempre tenta procurar o ângulo que a gente está melhor e tudo mais, mesmo com tudo que a gente sabe, a gente faz uma curadoria ali. E eu lembro quando saiu a minha foto agora para Adidas, e eles pegaram uma foto que eu não postaria, entendeu? Eu não postaria essa foto. E foi pro outdoor. Gigante. Eu vi. E aí, eu nem falei isso pra ninguém, falando que é a primeira vez. Eu fiquei assim, gente, eu demorei um tempo pra lidar com aquilo, porque você perde muito o controle da sua imagem, né? Mas assim, foi terapêutico, porque eu acho que não rolou ali uma seleção minha, então assim, gente, meu corpo é assim, entendeu? É isso, é o que tem, e eu fugi um pouco do assunto, mas eu queria muito falar que até a gente que tem essa maturidade, que tem esse raciocínio crítico e tudo mais, a gente pode se pegar caindo nessas armadilhas das redes sociais ainda. Então, um exercício que eu acho interessante as pessoas fazerem é desapegar um pouco, entendeu? Sair um pouco dessa obrigatoriedade da perfeição, assim. Tira uma foto estranha mesmo, entendeu? Posta, testa, sabe? O filtro é um negócio que eu usava muito e eu fui reduzindo aos poucos. Hoje, quando eu vejo alguém usando filtro, eu até estranho. Mas eu falo para as minhas amigas, você tem que começar a se ver sem filtro para você se reconhecer na vida real, entendeu?
Então, segue pessoa que não usa filtro. Você vai criando ali o seu ambiente seguro, sabe? Porque se a gente for depender só da regulamentação, vai demorar, direito, né? Além do direito demorar, além de ter que depender de fiscalização, além de ser a maioria das demandas, a gente já atua de uma forma repressiva e indenizatória. Então, assim, rolou um caso de racismo, você vai lá e processa a pessoa depois que já aconteceu, como deve ser, justamente para não ter censura. A gente também tem que fazer exercícios de desapego e de criar a internet que a gente quer, né? Então, eu acredito muito nessa posição mais ativa, assim, dos creators e influenciadores. E se eu tivesse que dar uma dica, eu diria para as pessoas saírem desse padrão infantil, porque é muito infantil, de idealizar aquela pessoa que eu não conheço. Gente, escuta meia hora ela falando, ela tem os mesmos problemas que eu tenho, somos todos iguais dentro das nossas fragilidades. Então, sair desse padrão de super idealização e desvalorização. Porque é cego, é uma cegueira, tanto positivamente quanto na distorção que eu tenho em relação às minhas habilidades. Isso é muito infantil. À medida que a gente cresce, a gente integra o conceito. E a gente para de achar que ou eu sou bruxa ou eu sou princesa. Ou ele é do bem ou ele é do mal. Não, dentro da madrasta tem um aspecto bom, não é? Ela não é de todo ruim. Então, eu acho que é lidar com a incompletude, com o defeito, com a imperfeição, seja da minha conduta, seja da minha estética, ficar à vontade com isso. As pessoas mais fortes, mais bem resolvidas, riem das suas ratas, dos seus deslizes, elas estão à vontade com as suas imperfeições. Aquela que fica tecnicamente segurando, controlando no movimento de um perfeccionismo, a gente vê a fragilidade, a incompetência, a insegurança. Então eu acho que é desapegar, é familiarizar com o defeito, o mal feito. Perfeito. Gente, já está caminhando para o final. Se vocês tiverem alguma consideração final sobre tudo isso, uma dica, alguma coisa em relação ao que a gente está conversando mesmo, considerações finais, assim, da rede social, de como a gente pode transformar mesmo num espaço seguro. Nossa, eu acho que um pouco a gente aceitar um caminho do meio, porque eu não sei se algum dia que esse ambiente vai deixar de ser hostil, né? Então, que a gente, pelo menos, consiga fazer isso. De entender que a gente não é só bom, só ruim, que a gente não come só certo, só errado, entendeu? Que a vida é o caminho do meio. A gente tem muita dificuldade em ser nota 7, gente. E tá tudo bem ser nota 7. A gente não vai ser 10 em tudo. Perfeito. Alguma consideração final? Priscila, não, tudo certo. Você já começou as considerações finais, né? Você falou super bem. Rafa, tem alguma consideração final? Eu acho que eu falei também. Eu acho que também falou. Acho que estamos... Só se eu puxar uma última sardinha, assim, pro esporte, eu fico muito triste de ver como ele foi associado, principalmente para mulheres, como o esporte ainda é muito associado à estética. Então, o meu convite, e foi isso que me curou, assim, do meu, se é que existe cura, mas foi isso que me salvou de mim mesma em relação ao transtorno alimentar, foi entender que o esporte ele pode ser um fim em si mesmo também. A gente se beneficia muito das qualidades que a gente desenvolve através do esporte. Então, eu me considero uma pessoa muito mais forte, muito mais interessante mesmo, e eu me considero uma pessoa melhor na minha vida porque eu me permiti desenvolver algumas habilidades dentro do esporte. Então, resiliência, força de vontade, sem ir para uma questão tóxica, assim, mas realmente, assim, eu gostaria muito, principalmente mulheres que estiverem ouvindo, que vocês tentem achar alguma coisa que vocês façam por prazer e que vocês façam como uma finalidade em si mesma, assim, não é para queimar calorias, não é para poder comer, não é uma forma de compensação. A gente tem tanto direito quanto os homens de praticar um esporte porque é gostoso e porque a gente merece sentir também os benefícios que vêm dele. E eu acho que o esporte também ensina muito isso, de que tá tudo bem não ser perfeito, tá tudo bem, e a evolução, porque assistiu a evolução no esporte. Primeiro que você fazer alguma coisa por hobby é maravilhoso, porque você pode ser ruim. Então, assim, a gente que é da área da saúde, a gente sabe muito que
pega profissão e tudo, principalmente médico, tem muito isso de ser bom nas coisas e tudo, como se tudo fosse uma competição, como se tudo fosse, você precisasse ser assim, porque você precisou estudar e passar em primeiro e não sei o quê, e o concurso, eu acho que o direito também tem isso, né, nessa questão de prova e tudo, acaba tendo muito competitividade, e a gente pode praticar um esporte e ser ruim e ter um hobby, mesmo que não seja um esporte, alguma coisa que te faça sentir bem mesmo. E que você saiba que tá tudo bem errar aqui, porque nenhuma vida tá dependendo disso, você não vai perder dinheiro, você não vai ser demitido, você só vai ser um treino horrível, vai chegar em casa e vai estar tudo certo, a vida vai continuar. Isso realmente ensina muito pra gente. Então, gente, agora essa é uma parte que eu peço pra vocês trazerem alguma dica, alguma sugestão que vocês têm para poder dar para os nossos ouvintes e eu sempre esqueço a palavra das pessoas, espectadores. Sempre esqueço o YouTube, gente, desculpa. E aí, para vocês darem alguma dica, vocês trouxeram alguma coisa, pode ser relacionada ao tema ou não. Eu pensei numa série e em um livro. A série ela é bem difundida, talvez todo mundo já tenha assistido, mas para quem ainda não, This Is Us é uma série que fala de várias demandas, inclusive essas questões alimentares, alcoolismo, enfim, fala de várias coisas que são importantes e que transitam em tudo isso aqui. É maravilhoso, eu amo. E eu acho que é uma série que ensina muita coisa. Então, é uma dica que eu daria. E para as pessoas que têm, assim, muita dificuldade com alimentação e sente angústia, medo em comer, tudo isso é muito pesado, é um lugar que toma muito espaço da vida, é uma coisa que toma muita energia, igual a Rafa tinha falado, toma muita energia realmente, você tem que ficar pensando o tempo inteiro. E tem um livro que se chama Em Paz com a Comida. Depois eu até deixo o nome da autora aqui também para Luísa, que ele é um livro de exercícios, assim, fazem algumas reflexões e alguns exercícios. E é legal, assim, uma pessoa que tem muita dificuldade e às vezes não consegue um acompanhamento nutricional e está passando por essas angústias, lá é um livro feito por nutricionistas que atendem esse público. Então é uma coisa legal para quem passa por essa questão da insatisfação corporal ter levado para esse lugar de obsessão com a comida. O que eu diria para prevenir algo assim seria que as pessoas se aproximassem mais do que de fato elas são, que a gente pudesse entender que somos seres individuais, com histórias individuais, com desejos próprios, que a gente pudesse ter o cabelo que a gente tem, a cintura que a gente tem, o gosto, e que a gente se desvencilhasse um pouco mais do grupo, buscando dentro de cada um de nós o que me faz sentido, o que me representa. Isso como uma estratégia, às vezes, para prevenir qualquer transtorno mental. Uhum. Na vigência de uma doença já em atividade, que busca um psiquiatra sem medo, sem preconceito, os tratamentos acontecem, a gente não fica dependente das medicações, eles têm tempo para começar e para encerrar. Quando a gente faz um bom acompanhamento com um profissional que a gente tem um bom vínculo, os resultados são maravilhosos, a gente recebe alta, a gente melhora e a vida segue de um jeito tranquilo, sem os pesos que a gente pode carregar com medo, psiquiatra, com preconceito. Então, que as pessoas que já apresentarem algum transtorno alimentar, busquem sem medo o seu atendimento, o seu tratamento. Rafa? Eu queria indicar um filme que chama Maratona de Brittany, não sei se vocês já viram. Ele é um filme que a personagem principal começa a correr por conta da estética, e aí eu não vou dar spoiler, mas enfim, a corrida muda completamente a vida dela. Então eu acho que vale muito a pena, justamente em relação a esse processo que eu estava dizendo de dissociar a estética do esporte. E de entender quem você é, né? O que você tá buscando. Eu amo esse filme. Esse filme foi o que me fez começar a correr, sabe? Eu fiquei... Ele é muito potente. Nossa, muito. Não se fala o suficiente dele. Não se fala, meu Deus, eu também acho. Eu assisti ele um pouco depois de eu correr minha primeira corrida em 2019 para 20, ali no começo da pandemia,
que eu não fazia nada, não sabia de nada, assim, só fui e corri lá, porque o meu noivo ia correr 15 quilômetros, aí eu corri 5, andei a prova inteira e depois a gente assistiu esse filme. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso correr uma maratona na minha vida, eu vou precisar fazer isso. Aí veio a pandemia e tal, mas um ano depois que eu comecei a correr de verdade, mas assim, esse filme é maravilhoso, é muito bom nesse sentido mesmo de entender, de desvencilhar totalmente, não só do esporte, mas assim, de autoconhecimento. Tanto que é importante a gente se conhecer, saber quem a gente é, pra gente conseguir viver uma vida com satisfação. Porque quando você tem satisfação corporal, alguma coisa, você muda muito a percepção, né, de quem você é. Você perde totalmente isso. É maravilhoso. E eu vou indicar hoje um episódio do Mamilos, que inclusive a Rafa que indicou, eu assisti da PL dos Fake News, que é justamente sobre, destrincha um pouco esse projeto de lei, que eu acho que é muito importante a gente entender, porque o nome realmente, igual a Rafa falou, é muito ruim, porque ele não fala de verdade sobre a importância, ele faz a gente ignorar um pouquinho a importância dele, achando que é só para esse lado, mas para a gente proteger as crianças, tanto dessa parte que a gente conversou aqui tanto sobre o que é mostrado, o que precisa ser regulamentado, mas também proteção de violências, de violência sexual, violência moral, tudo que tem, assim, tem muita coisa acometendo as crianças porque a gente está ignorando que precisa ser regulamentado. Eu falo isso porque mexe com a minha parte também, né? E fala um pouquinho sobre essa lei para a gente entender um pouco melhor e saber discutir com quem estiver falando besteira. Então, eu gosto de escutar Mamilos para poder ter argumento. Então, a minha indicação de hoje é esse episódio. E eu queria agradecer muito vocês, foi um papo excelente. Acho que a gente falou muito, sim, sobre muito mais do que só expressão estética e tudo. Eu acho que essa conversa sobre rede social, assim, é muito importante para mim. Eu acho que para todas as mulheres que vão escutar, a gente trouxe reflexões maravilhosas. Muito obrigada a todas vocês pela presença. Obrigada. Foi um prazer dividir com vocês, com a Rafa de longe. E é um prazer estar aqui. A Luísa é uma inspiração para mim. Admiro muito o trabalho que ela faz nas redes sociais. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada, Luísa. Prazer conhecer você, Carol, Rafa. Obrigada pela conversa. Eu acho que é legal demais quando a gente integra áreas tão diferentes e conseguimos falar sobre um tema que é tão importante, assim, com visões tão ricas, né? Tão diferentes e opostas. Muito obrigada por essa Priscila. oportunidade. Obrigada, Lu. Obrigada, meninas. Eu vou seguir vocês nas redes sociais agora também. Obrigada, Lu, por ter conectado a gente. Eu acho que a gente essa palavra tá meio banalizada, mas eu acho que a gente se empodera muito mais quando a gente tem esses encontros. Com certeza. Muito obrigada pela participação de todas e a gente se vê daqui uns dias.